Quem conversa comigo agora, mais uma vez, é o advogado e escritor Mário Shingaki. Mário está lançando o livro, o e-book, para ser mais preciso, Mulheres Guerreiras, a Mãe, a Executiva, a Prostituta e a Imigrante. A sua primeira experiência no ramo da ficção. Seja muito bem-vindo, Mário. Obrigado, Gilberto, e o pessoal da Tamer. É um prazer estar aqui reunido para esse bate-papo com vocês. Mário, recentemente a gente conversou e você me falou da sua experiência, trouxe a questão do gênero, nasceu dentro do seu escritório de advocacia, né? Mas que está envolvido com essa questão há muito tempo. Mas quais foram as fontes de criação dessa história que une essas histórias tão fortes e tocantes e une o perfil de 4 mulheres tão impactantes? Na verdade, assim, a gente não consegue, imagino eu, né, escrever um livro, pelo menos no meu caso, né, inventando as histórias, é muito difícil, né? Então, a gente tem que realmente pensar em alguma coisa que aconteceu com você, alguma experiência que você teve próximo, né? E sem dúvida, né, quando a gente fala de um livro escrito por um homem em homenagem às mulheres, né, a gente tem que ter como inspiração a primeira mulher que a gente conhecia, que com certeza foi a nossa mãe, né? Então, Uhum. eu sempre pensei em escrever alguma coisa. Minha mãe já infelizmente é falecida, né? Mas eu sempre quis fazer uma homenagem, e uma justa homenagem era tentar escrever alguma coisa sobre ela, né? Depois eu vi uma dificuldade, né? Puxa, escrever um livro sobre uma, uma pessoa que nem famosa ela é, né? Então, pelo menos eu falei, bom, acho que eu vou tentar pegar a minha experiência que eu tive junto à minha família, né? E ela, por ser imigrante, por ter todo um perfil que se encaixa bem, mãe de 5 filhos, né? Passou por uma guerra, né? Tem muita coisa rica, né? Para eu poder extrair. E aí eu comecei a bolar um personagem que evidentemente não é a minha mãe, mas só eu sei o quanto tem dela dentro das histórias, né? Então foi o primeiro passo de tentar escrever algo sobre isso, né? Mas paralelamente a essa ideia, Gilberto, começou a vir outros personagens, né? Porque não é só uma mãe que tem um monte de história para contar, né? Tem também o mundo corporativo, e aí a gente começou a pensar numa executiva, as dificuldades para poder ter sucesso, né? Sem abandonar a família e ao mesmo tempo ser altamente competitiva no mundo dominado pelos homens, né? Então aí começou a criar na minha cabeça personagens de mulheres que eu trabalhei juntos, ou que eu admiro, ou que eu me reportei, ou que foram subordinados por algum momento na minha carreira, né? E aí começa a vir essas ideias e ela vai começando a ganhar corpo, né? Você vai juntando esses personagens, mulheres sofridas que também trabalham de uma forma bem complicada, que são as prostitutas, enfim, né? E foi assim que a gente começou a ter a ideia inicial desses personagens, né? E todo o pano de fundo é sempre o mesmo, né? Todas elas são sofridas, são guerreiras, conforme o próprio título diz, né? E a busca da igualdade de gênero, que a gente sabe que é muito difícil ainda, né, no nosso país e no resto do mundo. Então, de uma forma ou de outra, essas mulheres existem ou existiram, certo? Sim, com certeza, né? De novo, é difícil você ter do zero, criar os personagens, né? Eu fiz pesquisas também, eu tive cheguei a fazer entrevistas com 2 tipos de personagens, né? Que a gente acabou criando, e uma delas é uma executiva, que eu fiz uma entrevista com uma executiva que eu me inspirei bastante, né? E também uma prostituta que se prontificou a participar de uma entrevista sem revelar, evidentemente, a sua identidade, né? Então a gente acabou Uhum. tentando conhecer um pouco mais desse universo, né? Porque, de novo, não dá para você criar do zero, né? Não tem como você bolar uma história, não é uma história de ficção científica, né? Que você pode viajar, né? Tem que ter um fundamento, né? Então foi assim que esses personagens que passaram pela minha vida, ou que eu ouvi alguma história de uma pessoa próxima, acabei tentando colocar isso nas histórias que estão no livro, né? É difícil você querer inventar essas coisas, né? Tem que ter sempre um fundo de Uhum. verdade de pessoas que eu conheci, por exemplo.
Perfeito. E qual é o tipo de impacto ou de reflexão que você imagina provocar nos seus leitores? É assim, o livro ele é um livro que acaba sendo um pouco, tem um pouco de drama, evidentemente, né? Não são personagens simples, né? São personagens que têm um sofrimento muito grande, mas também não é um livro que vai provocar o impacto de você ficar depressivo, muito pelo contrário, né? Todas as histórias elas têm é, desfechos e desenvolvimento interessantes, né? Que te dá também uma motivação, né? E acho que a ideia é provocar no leitor, principalmente para as mulheres, né? Sem dúvida nenhuma, como é um livro em homenagem às mulheres, eu quis escrever para esse público. Não quer dizer que os homens não vão poder ler e vão gostar, espero que gostem, mas acho que o impacto é muito no sentido de se identificar com as histórias, né? Porque é uma mãe, alguém no mercado de trabalho, é uma pessoa pobre que teve uma série de dificuldades, é uma imigrante, né? São personagens simples, né? São pessoas que qualquer um delas você pode se identificar, né? E aí foi essa ideia de tentar trazer esse impacto na hora de você ler, uma leitura de uma forma bem simples, o livro é curto, as histórias são 4 histórias curtas, que elas têm uma ligação entre os personagens, né? E foi essa a intenção de ter esse impacto para tentar de novo refletir muito né, nesses personagens e procurar ver o que a gente pode fazer para ajudar, né, nessa eterna luta, né, ou guerra, né, de igualdade de gênero, ou pela igualdade de gênero. Além de agradecer a sua participação aqui no Ponto de Vista, gostaria que você informasse aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como é que ele faz para ter acesso ao e-book Mulheres Guerreiras. Tá, esse livro está sendo lançado por e-book, como você bem comentou, vai ser feito inicialmente pela Amazon, tá? E evidentemente a partir dali vai ter outras plataformas e posteriormente também ser lançado em impresso, né? Hoje até pela situação, né? É até importante que o acesso a esse livro seja de uma forma pela internet, de uma forma virtual, né? Então vai ser feito dessa maneira. Muito obrigado, Mário, pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Obrigado, eu, Gilberto.